Muito bom dia, família Soma. Bom dia, coisa boa estarmos na presença do Senhor, né? Coisa boa a gente estar na presença do Senhor. Cara, não tenho, toda semana eu vou dizer isso. Vocês vão enjoar de mim, mas eu vou falar. É muito bom estar na presença do Senhor, com a igreja, o corpo reunido. É bom demais isso aqui. E se aqui é bom, como que não vai ser a eternidade? Imagina, que bênção. Gente, nós estamos num dia muito marcante. Hoje eu vou falar sobre alguns problemas que uma má liderança pode causar. E acho que não é acaso, nós estamos num dia em que milhões de pessoas vão às ruas hoje por causa de uma má liderança ou algumas más lideranças que nós estamos tendo, né? Então, aí a gente vai ver no decorrer do dia, na internet, a internet vai mostrar milhões de pessoas. De acordo com a pesquisa da Datafolha e a USP, vai ser algumas centenas, talvez alguns milhares, mas a gente sabe que é um pouquinho mais que isso, porque o povo está oprimido. Eu tenho orado seguidamente, a minha oração tem sido: Senhor, nós estamos sob forte opressão, nós estamos sendo escravizados. Não há nação no mundo que oprima tanto o seu povo quanto o Brasil. É triste falar isso, mas isso é em decorrência já de muitos problemas, de muitas más lideranças que nós tivemos. A gente vem sofrendo consequências e mais consequências por causa de péssimos líderes. E aí a gente tem a tendência de culpar o líder, né? A liderança, e às vezes isso é culpa do povo também. Principalmente numa representatividade, em que o representante, em que a liderança ela representa, ela está lá como um símbolo do povo. E aqui a gente está vendo exatamente isso no Brasil. Nós estamos tendo uma liderança da nação que expressa, que revela exatamente a situação do povo, da nação. É exatamente os líderes que nós merecemos. Só que o problema é que quando isso se perpetua, o colapso é iminente. Nós estamos indo a passos largos em direção a um colapso. E aí sabe-se lá o que vai acontecer. Ou é guerra civil, ou é queda da nação. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil não vai durar para sempre, né? Toda nação tem um fim, vocês sabem disso, né? Toda nação tem um fim. Ela vai acabar, de alguma forma ou de outra. Sim, Apocalipse nos mostra que na eternidade haverão povos, tribos e nações. Mas toda nação ela vai passar por algum período de grande transformação, nem que seja sob fogo. Apocalipse mostra isso, Pedro nos mostra isso. Então, a verdade é que nós estamos caminhando a passos largos para isso. A passos largos. E nós temos tido péssimos líderes. Péssimos, horríveis. Os nossos líderes hoje têm sido horríveis. Mas nós vimos semana passada que o problema não começa no governo. Lembram? O governo, ele é um problema, sim, óbvio, grande, mas o problema maior não inicia no governo, inicia na adoração. Lembram? Semana passada nós falamos sobre isso. É como nós entregamos a adoração a Deus. A gente entrega uma adoração capenga e acha que está tudo bem, e acha que resolve por isso. Não. Então, lembram semana passada? Nós iniciamos o que os teólogos chamam de a segunda disputa. Hoje nós vamos continuar o que é a segunda disputa. Eu gostaria que tu já abrisse a Bíblia em Malaquias capítulo 2 agora. Nós encerramos semana passada Malaquias capítulo 1 e hoje nós vamos para o capítulo 2. Mas é uma continuação, ainda é a segunda disputa. E semana passada nós vimos, quando Deus vai iniciar essa segunda disputa, essa segunda série de perguntas que ele faz ao povo, ele questiona sobre, ou melhor, ele inicia questionando os líderes, né, os sacerdotes, lembram? Capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, ele inicia falando aos sacerdotes. Agora, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e a gente vai perceber que a ordem é a mesma. Deus ele vai focar um pouquinho mais na liderança, e a gente vai ver que o povo é uma consequência, meio que foi nutrido, alimentado por essa horrível liderança, ok? Então, acha aí, Malaquias capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 2 de início. Por quê? Porque eu quero que a gente veja hoje 4 consequências de uma má liderança.
4 consequências que péssimos líderes causam. Toda liderança, ela tem alguma consequência, ela vai ser boa ou ruim. E hoje nós vamos ver o que péssimos líderes causam. 4 consequências. A primeira delas é: maus líderes tornam bênção em maldição. Olha aí os versículos 1 e 2 comigo. Achou aí? Todos acharam? Vamos lá. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Cara, olha só isso aqui. Presta atenção aqui. Olha para mim aqui um pouquinho. Deus começa a falar de novo e ele vai direcionar aos líderes. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes, no período, eles eram os pastores. Eram aqueles que deveriam alimentar. Pastores são os que alimentam e ensinam, ok? Os sacerdotes cumpriam esse papel. Eles tinham o dever de ensinar. Eles tinham o dever de alimentar o povo. E eles não estão fazendo. Nós vimos isso desde o sermão passado, que os sacerdotes, eles estão indo no ritmo do povo e o povo está indo no ritmo dos sacerdotes e, cara, estão abraçados, indo em direção a um horrível destino. E aqui, Deus chama os sacerdotes novamente. E ele diz assim, tá muito mal isso aí, gente. Tá muito mal. Tá horrível isso aí. Desse jeito não tem como. Porque os sacerdotes, eles deveriam dar uma boa alimentação para o povo. A função do pastor, a função do púlpito, isso que eu estou fazendo aqui hoje, é entregar uma boa comida, algo que nutra o povo, algo que possa te nutrir para a semana toda até domingo que vem. A minha função é essa. Agora, se nós tivermos aqui um péssimo líder que entrega um péssimo alimento, acontecerá que o povo sairá daqui doente. Tu entende? E ao voltar domingo que vem, já é um povo doente, recebe uma comida ruim, continua essa doença, ele vai só fortalecendo a doença. Enquanto que o líder também vai se tornando um grande problema. Problema para o povo, porque não está nutrindo, e problema para Deus, porque ele não estou cumprindo o meu papel. Tu precisa entender que tudo começa na liderança. E aqui eu quero que tu entenda, eu estou falando de líderes, eu não estou falando só de governo, não estou falando só de pastores, não estou falando, isso serve para todos. Por quê? O governo lidera a nação, eu lidero a igreja, o pastor Daniel lidera a igreja, os homens lideram suas casas, as mulheres lideram seus filhos, você solteiro, você que não é casado, você lidera a si mesmo. Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tu tem que, em primeiro lugar, liderar a ti. Por isso que as casas estão cheias de péssimos pais, péssimos maridos, porque os caras não lideram a si mesmos, não conseguem controlar a si. Como é que vão pastorear a sua casa? A gente está vendo... Eu vou largar depois para vocês um print que eu recebi de novo. Eu recebo toda semana mensagens assim. Uma irmã me chamou e disse que estava sendo abandonada pelo marido e deixando ela com 4 filhos. Porque ele entendeu de Deus... que Deus tinha novos planos para ele e ele tinha que sair. Cara, não, você não tem... Gente, eu recebo mensagem assim toda semana. A mulher tá lá com 4 crianças e agora ela não sabe se ela vai trabalhar fora e deixa os filhos com alguém cuidando, ou se ela fica cuidando dos filhos e daí eles vão depender de doação, de estado, de sabe-se lá o quê. Tu tá entendendo? Péssimos líderes causam consequências drásticas. E, de fato, péssimos líderes transformam bênção em maldição. Péssimos líderes têm condições, têm capacidade para transformar aquilo que é bênção numa maldição. Lembram? O Antigo Testamento tinha a bênção sacerdotal. O sacerdote, ele proferia uma bênção. Todo final do culto, aqui nós encerramos com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. No Antigo Testamento era a mesma coisa, só que tinha a bênção sacerdotal. E eu não lembro dela agora. Enfim, não vem ao caso. Só que quando o sacerdote estava proferindo essa bênção,
Aquilo ali para o povo chegava como maldição. Olha isso. É isso que Deus está falando aqui. Ipsis literis. Deus está dizendo assim, a bênção que vocês estão pronunciando vai ser transformada. E ela já foi transformada. Versículo 2, olha aí comigo. Parte B do versículo. Enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Péssimos líderes podem transformar bênçãos em maldição. A questão que fica para ti e para mim aqui é como nós estamos liderando. Como tem sido a liderança da nossa casa? Porque muitas vezes a nossa casa está uma bagunça, está um caos, nós não servimos direito, é sempre uma confusão, a gente não prospera, não acha emprego, sabe aquele caos? E a gente acha que é porque Deus se voltou contra nós. Às vezes até é. Ele está transformando a tua bênção em maldição. Porque lembra, nós estamos falando aqui de um povo de Deus, não eram ateus, não eram uma outra nação. Deus está chamando os filhos dele para uma reunião. É uma reunião familiar. E Deus está dizendo a esses filhos, a tua bênção eu já transformei em maldição. Nós podemos fazer muita coisa ruim com as bênçãos que Deus nos concede. Nós temos grandes capacidades, nós temos grandes condições de pegar a bênção que Deus nos dá e transformar numa maldição. Muitas famílias estão experimentando isso neste exato momento. Muitos casamentos estão experimentando isso neste exato momento. E às vezes a gente acha que é a circunstância. Não, porque do jeito que está a coisa, é o Brasil brigando com os Estados Unidos por tarifa, por taxa, é o Lula. Não, cara, às vezes é tu, na tua casa, liderando de forma ruim. É a tua má liderança que está transformando a bênção na maldição. Aqui eu quero que tu entenda duas verdades perpétuas, coisas que nós temos que gravar isso aqui. Duas coisas que tu precisa gravar. Anota isso. Em primeiro lugar, obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. Obediência gera bênção. Lembram Deus quando tira o povo do Êxodo, lá no Êxodo, tira o povo do Egito? Deuteronômio vai mostrar muito isso para nós. Deus está proferindo bênçãos e maldição. Se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Eu vos colocarei por cabeça e não por cauda. 7 fugirão de vocês e vocês vão espantar 7 nações, ou por 7 caminhos, melhor dizendo. Aí Deus diz, mas se me desobedecerem, se vocês não cumprirem a minha lei, os meus mandamentos, vocês serão por cauda e não por cabeça. Lembram? Vocês lembram disso? Sempre, biblicamente, sempre, obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. Desobediência vai gerar maldição. A postura dos sacerdotes aqui, ela estava resultando em maldição ao povo. Os sacerdotes estavam tendo uma postura, e tu já parou para pensar que por causa disso, somado a alguns fatores mais, Deus vai ficar 400 anos em silêncio com o povo? Por causa dessa má liderança aqui, Deus vai fechar sua boca por 400 anos. Em segundo lugar, a segunda verdade que tu precisa gravar e carregar isso para a tua vida inteira é que a liderança nunca é neutra. A liderança nunca é neutra. Ou é uma boa liderança com bons frutos, ou é uma péssima liderança com maus frutos, gerando bênção e maldição. Não há neutralidade. Ou é bênção ou é maldição. O desvio do povo aqui iniciou onde? Na liderança. O povo está desviado. Nós vimos isso. O povo está desviado. O povo está indo para um caminho errado, por um caminho errado. E isso iniciou onde? Na liderança. Inicia onde? Nos líderes. Deus chama primeiramente os líderes para confrontar. Deus chama a ti e a mim. Naquilo que nós estamos liderando, naquilo que compete a nós, Deus vai requerer de nós. Deus vai nos chamar e querer prestação de contas. O povo aqui está corrompido. Eles estão levando péssimas ofertas, lembram? Oferta cega, coxa, doente, roubada. Por quê?
porque chega lá no culto, o pastor está fazendo um péssimo trabalho. Ele chega no culto, ele chega na igreja, e ao invés de receber uma boa liderança, ao invés de receber uma boa palavra, um bom alimento, ele vê mais corrupção. Então, péssimos líderes têm condições de fazer muita maldade. Spurgeon dizia que o maior instrumento do diabo na igreja... Presta atenção nisso aqui, cara. Spurgeon dizia que o maior instrumento do diabo na igreja é um ministro infiel. Tá vendo como a honra é necessária aqui? Deus está dizendo que vai transformar a bênção em maldição. Por quê? Porque não houve honra ao nome dele. Não houve honra ao nome dele. A tua função como líder, seja na tua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde tu estiver, até mesmo de ti mesmo, é honrar a Deus. Não há outro propósito para nós assumirmos qualquer posição de liderança que seja, se não for honrar a Deus naquilo. Se não for para isso, abre mão. Diz, não é para mim isso aqui. Não posso casar. Eu não tenho condições de honrar a Deus se eu casar. Eu não posso ter filhos, porque eu não vou honrar a Deus com a educação dos meus filhos. Eu não tenho condições de assumir um papel de liderança na igreja, porque eu não consigo honrar a Deus ainda. Eu não posso assumir isso aqui. Cara, joga limpo, mas não desonra o nome de Deus, porque senão a bênção é transformada em maldição. Melhor que tu não faça do que tu fazer algo ruim e Deus pegar aquilo ali que tu está fazendo e transformar em maldição. Amém? Detalhe, só um detalhe, curiosidade. O termo aqui, no original, ele dá a ideia de uma punição que não cabe recurso. Sabe? Deus está dando uma punição para o povo. Ó, essa é a sentença, isso aqui. E é como se fosse a última instância, não tem agora recurso, não tem mais. Sabe? Chegou no STF, chegou no Alexandre de Moraes, não tem mais o que fazer agora. É tipo isso. Não tem recurso. É isso que Deus está falando aqui. Então eu quero que tu grave aqui, ó, 5 princípios para a liderança. Grava isso. Toma nota, faz foto, não sei, dá um jeito. Em primeiro lugar, honra sobe e bênção desce. Sempre que tu quiser uma boa liderança, sempre, se tu quer bênção, tu precisa honrar a Deus. O que está acontecendo aqui? Os sacerdotes, eles querem a bênção de Deus. Eles querem uma terra próspera, uma terra que ainda mana leite e mel. Eles querem que Deus sustente o povo por meio de boas plantações, boas colheitas. Eles querem que Deus dê prosperidade, que as sementes, que eles semeiem e gere muito para poucas sementes. Eles querem muitas bênçãos, mas eles não estão honrando a Deus. E um princípio que a gente aprende em Malaquias é: honra sobe e a bênção desce. Se tu quer liderar e ser um bom líder, tu precisa gravar isso aqui. Tu precisa gravar que para tu querer bênção, para tu esperar bênção, tu precisa mandar honra para o céu. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Imagina um filho desobediente. Imagina um filho desobediente. Tu deu uma ordem, teu filho desobedeceu. E tu percebeu que foi intencional, ele fez porque quis. O que acontece se tu abençoar essa criança? Se tu disser, isso aí, meu filho, Deus te abençoe, está aqui a tua recompensa, vou te dar um sorvete. O que acontece? Tu não está encorajando? Tu não está fortalecendo a desobediência? Sim ou não? A criança desobedeceu, tu viu que foi uma desobediência intencional. Tu vai ali, tu recompensa? Tu está fortalecendo, está encorajando aquilo ali. É isso que Deus faria se Ele mandasse bênção para quem desobedece. Deus não faz isso porque Ele não é um péssimo líder. Ele não é um mau líder. Entendeu? Em segundo lugar, as pessoas são como seus líderes. As pessoas são o reflexo da liderança. Seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja onde estiver. As pessoas, elas são o reflexo do líder. Aqui nós estamos vendo um povo corrompido, por quê? Porque há uma liderança corrompida. Nós estamos vendo um povo que adora mal, porque aqueles que deveriam ensinar a adoração estão fazendo mal, estão fazendo de péssimo gosto. A questão aqui é que Deus vai falar ao povo, mas ele começa por onde? Pelos líderes. E aqui, gente,
eu tenho que jogar limpo com vocês. Eu tenho que olhar para mim aqui. Eu preciso, porque no momento que Deus for tratar com a igreja, quem que ele vai chamar primeiro? A mim, ao pastor. Tu entende como não é brincadeira? Tu entende como... Eu não entendo igrejas em que os pastores lidam de qualquer jeito, né? Às vezes o Daniel, a gente senta para conversar e geralmente o assunto é o pastor ruim, né? Aqueles que só faz bobagem. Cara, é desesperador tu ver. Os caras têm uma falta de temor. É uma falta de reverência por Deus. A pessoa acha que não entendeu o papel dela. Aqui, tu precisa entender, é óbvio que Deus vai tratar com todos nós, mas ele começa pela liderança. Porque o que Deus espera de vocês, ele vai cobrar de mim. Entende? O que Deus espera do povo, ele vai cobrar dos pastores. O que Deus espera da tua família, ele vai cobrar do homem, do marido. O que Deus espera dos teus filhos, minha irmã, ele vai cobrar de ti. E assim sucessivamente. Se tu é líder no trabalho, se tu exerce algum cargo de chefia, a mesma coisa. Porque nós temos que honrar a Deus em tudo. Entendido? Isso quer dizer também que a nossa nação está do jeito que está por causa do reflexo. Nós temos líderes corruptos. E por causa disso, o povo se corrompe cada vez mais. Que Deus abençoe as manifestações hoje. Em terceiro lugar, cultura se cria pelo que você ensina. Presta atenção, cara, isso aqui é muito importante. Cultura se cria pelo que você ensina e também pelo que você tolera. Grava isso aqui. Isso aqui às vezes passa batido. Cultura tu cria pelo que tu ensina, ok? Beleza, isso aqui a gente sabe. Estamos ensinando porque eu quero que meu filho seja desse jeito. Eu vou ensinar o meu filho a ser bem educado, então tu vai ensinar a ele como ser bem educado. Mas também tu ensina pelo que tu tolera. Se teu filho for mal educado e tu não fazer nada, tu está ensinando. Tu está criando cultura. Cultura tu cria pelo que tu ensina e pelo que tu tolera. Não adianta tu ensinar, se tu também tolera. O que Deus está mostrando aqui para nós é que ele ensinou. O Antigo Testamento todo é Deus ensinando. De Gênesis até Malaquias, Deus ensinou. E agora chegamos em Malaquias e Deus está dizendo, chega, eu não vou tolerar mais. Deus está mostrando para nós que ele ensina e ele não tolera. Se ele tolerasse, se ele aceitasse aquela oferta do jeito que está sendo entregue, a coisa só pioraria. O povo estaria fadado à destruição, à condenação. Mas Deus está dizendo que ele não tolera. Tem coisas, meu irmão, presta atenção, minha irmã. Tem coisas que Deus não tolera. Tem coisas que Deus simplesmente vai dizer assim, chega. Chega. Basta. Tem coisas que ele não tolera. E isso precisa ser entendido por nós. Precisa ser absorvido por nós. Se você tolera a desobediência, tu está iniciando, ensinando, criando uma cultura da desobediência. Se tu tolera mentira, tu está aceitando e criando uma cultura da mentira. Entendeu? Cultura tu cria pelo que tu ensina e pelo que tu tolera. Em quarto lugar, liderança piedosa é uma liderança teocrática. O que está acontecendo aqui? O povo está dizendo que está tudo bem, né? Como assim nós não te amamos? Ou então, depois, no segundo confronto, como assim as nossas ofertas? Como, sabe? É sempre, como assim? Sabe? Eu acho engraçado, até hoje nós somos assim, né? Tu confronta a pessoa, como assim? Aqui está mostrando que desde lá é assim. Então, nada mudou. O povo está achando que está tudo bem. Não, mas eu levei a minha ovelhinha. Sabe? Não, ela tinha quebrado a perninha, mas tudo bem. Ela estava só com um olho, o outro estava pendurado assim. Ah, mas é a minha ofertinha. Tá tudo bem. Deus está dizendo não. Não está tudo bem. Porque não é do jeito que vocês querem. É Deus que diz como deve ser. A tua vida, o teu trabalho, o teu estudo, a igreja. Não é como funciona para ti. Não é como funciona para mim. É como funciona para Deus. Entendeu? Não está funcionando para mim desse jeito. Eu acho que não vai dar.
é que está errado. A tua perspectiva, a tua concepção está errada. Não é assim mesmo. Não é como funciona para ti ou para mim. É como funciona para Deus. E Deus está dizendo, gente, não está funcionando assim. Desse jeito não tem como, não está funcionando. Em quinto lugar, a chave para a liderança, ou para a boa liderança, é encontrar e seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus. Todo aquele que lidera, ele deve ensinar a cumprir, a buscar e cumprir a vontade de Deus. A questão é, qual vontade tu tem cumprido? Porque tu sempre vai fazer a vontade de alguém. Tu sempre vai fazer a vontade de alguém. É a de Deus? Como que nós conhecemos a vontade de Deus? A gente viu isso na oração do Pai Nosso, lembram? Santificado seja o teu nome, se teu reino seja feita a tua vontade. A cabeça está velha já, né? Não está funcionando mais direito. Na terceira petição, faça a tua vontade. Nós falamos sobre isso, lembram? Como que a gente conhece a vontade de Deus? Como? Oi? A palavra. Pela palavra. Porque sempre que Deus cobrar algo de nós referente à vontade dele, ele vai cobrar daquilo que ele revelou. Deus não vai cobrar de ti algo que ele decretou, mas não revelou. Deus não vai cobrar de ti que tu pregasse somente aos eleitos. Não tem como, a gente não sabe quais são. Por isso que nós pregamos a todos. Agora, aquilo que ele revelou, a vontade revelada de Deus, ou como alguns teólogos diziam, a vontade preceptiva, que é a vontade de preceitos, essa está revelada e essa nós temos que buscar conhecer. Não tem como tu viver a tua vida sem estar entrosado com a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem ler e estudar a palavra de Deus. Porque senão tu nunca vai conhecer a vontade de Deus. Entendeu? Não tem como tu querer cumprir a vontade de Deus se tu não souber qual é. E tu só vai saber qual é se tu ler as Escrituras. Amém? Então, um detalhe. Por que muitos casamentos hoje estão fracassados, estão em crise, em caos? Por causa dessa vontade. É a minha vontade. Ou a esposa, não, é a minha vontade. Cada qual quer fazer a sua vontade. Qual é o correto? É os dois cumprirem a vontade de Deus. Tu entendeu? Por isso que hoje muito casamento está em crise. Cada qual quer fazer a sua vontade. Está errado. Está errado. Está errado. Em segundo lugar, maus líderes geram uma descendência reprovável. Olha o versículo 3 aí comigo. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês. Cara, dobra atenção nesse versículo porque eu queria muito chegar nele. Vamos começar de novo. Coisa boa. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Olha só, maus líderes geram uma descendência reprovável. Tá vendo? A bênção que eles deveriam estar entregando ao povo, a bênção que o povo deveria estar recebendo desses líderes, desses pastores, foi transformada em maldição. Agora Deus está dizendo que a descendência deles, descendência que é semente, pode ser as duas coisas, tanto as plantações, Deus está dizendo, olha só, a colheita de vocês não vai dar muito boa, tá? Só avisando aí, só para avisar, não vai dar muito bom, vai vir bem pouquinho, vai vir seco, vai vir ruim. E Deus está dizendo que os filhos também não viriam mais, ou se viessem, seriam ruins. Aqui a descendência é semente. O termo para descendência aqui é semente. Deus está dizendo, a semente de vocês não vai prosperar. Não vai dar bom. Eu vou reprovar a descendência de vocês. Os sacerdotes, eles deveriam ter uma função aqui de pastorear o povo. Isso se cumpre como? Mantendo o templo puro. E eles profanaram o templo. Lembram? Sermão passado nós vimos isso. Eles estão profanando o nome de Deus, profanando o culto a Deus. Eles estragaram a pureza do templo. E agora Deus vai dar a eles uma retribuição por igual. Aquela profanação, aquela impureza que adentrou as portas do templo, ela vai ser lançada agora nos sacerdotes. Deus vai dar uma recompensa, uma punição igual.
Os sacerdotes aqui, junto com seus descendentes, seriam humilhados e rejeitados. A semente aqui, tanto a colheita quanto a posteridade, seria afetada, seria diminuída. Maus líderes fazem um péssimo trabalho como pais. Maus líderes fazem um péssimo trabalho em deixar uma prole, em deixar aprendizes, discípulos. Maus líderes pensam somente em si. Maus líderes não pensam nos que vêm depois. Eles desprezaram a Deus, eles não honraram a Deus, eles profanaram o nome de Deus. E agora Deus está dizendo, é assim? Então eu também vou desprezar vocês, não vou honrar vocês, vou profanar vocês. Olha a que ponto chega. Deus está dizendo, eu vou pegar merda nas mãos e vou esfregar na tua cara. Pastor Mark Driscoll, ele diz que isso aqui é uma linguagem rara. E de fato é. Deus não costuma falar assim. A que ponto chegou a situação para Deus dizer, eu vou pegar bosta, eu vou pegar merda e vou esfregar na tua cara. Legal, assim, né? Eu estou pensando em adaptar essa linguagem às minhas filhas em casa, às vezes. Sabe? Eu vou esfregar merda na tua cara. Seria legal. Os irmãos chegando lá em casa e eu falando assim com as gurias. Né? Só de vez em quando, assim, só para... Deus está usando uma linguagem raríssima, que ele não costuma fazer isso. Mas a situação exige que ele faça isso. Porque o desprezo que está sendo tratado no nome de Deus é o mesmo que ele vai dar a esse pessoal agora. Vocês desprezaram o meu nome, tornaram nulo, vão, qualquer coisa. Então agora eu vou tratar vocês por igual. A mesma coisa que eles estão fazendo com as ofertas, aquela oferta ridícula, doente, cega, Deus vai pegar os excrementos, o que há de podre, de ruim, que ia fora, porque essa parte, não sei se vocês lembram, mas a merda do bicho, os excrementos, tinha partes do bicho que não iam junto no sacrifício, não era queimado junto, era queimado fora do acampamento, fora da cidade, em algum lugar destinado para isso. Deus está dizendo, eu vou esfregar isso aqui na cara de vocês e vocês vão ter o mesmo destino, vocês vão para lá junto. Assim como é descartado os excrementos, a merda, e é jogado fora, vocês também serão jogados fora. É isso que ele fala no versículo 3, olhem aí comigo. No finalzinho do versículo. E vocês serão levados embora com esse esterco. Péssimos líderes, maus líderes, têm a capacidade de estragar a sua família. De estragar não só a si, mas aqueles que estão à sua volta, aqueles que dependem dele. Péssimos líderes têm toda a capacidade de jogar fora o bom plano de Deus, que é a família. Péssimos pastores têm toda a condição de jogar fora uma igreja, filhos de Deus, a família de Deus. É sério isso aqui. É muito sério isso aqui. O que Deus está dizendo é que ele vai jogar bosta do sacrifício na cara das pessoas. E eles, por sua vez, teriam o mesmo destino do cocô que deveria ser queimado. Imagina, cara, Deus dizendo isso. Imagina Deus vindo agora aqui de forma física e dizer, gente, eu vou esfregar bosta na cara de vocês e eu vou mandar vocês embora daqui. Cara, eu não sei, a impressão que dá é que Deus não está muito contente com aquele culto ali, né? A impressão que dá é que esses líderes aqui não estão sendo muito bons, não. Eu acho que eles não fizeram um curso de liderança, curso de aconselhamento, não sei, acho que eles andaram faltando algumas aulas aqui. O fim de ministros, de líderes que desonram a Deus, é a humilhação e a remoção do serviço. Se tu for um péssimo pai, Deus vai te remover. Se tu for um péssimo pastor, Deus vai te remover. Se tu exerce mal a tua função como líder, Deus vai te remover. Ele te expõe ao ridículo e te remove do teu lugar. É por isso que a gente vê semanalmente pastores aí em escândalos. Vocês já pararam para pensar nisso? Tu já reparou que semanalmente tem algum caso envolvendo pastor? Sim ou não?
É Deus. É Deus. Ele está expondo aquilo ali ao ridículo, à exposição pública. E então ele remove do lugar. Tu não serve mais para o ministério. E tu vai receber o mesmo destino da parte ruim da oferta, que é descartada. Deus está dizendo que ele não tolera isso aqui. Em terceiro lugar, maus líderes quebram a aliança. Versículos 4 e 5. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Deus, quando tira o povo do Egito, ele separa uma tribo, ele separa alguém, uma turma, para que fossem os responsáveis pelo culto. A família de Levi, os levitas. Tá? Um detalhe, levita não é só quem canta, tá? A gente vê, eu sou o levita do Senhor. O Kenny de hoje está se achando um levita. Tu fala para as pessoas levita, acho que é levitar, né? Enfim, era só uma... Na minha cabeça era bem engraçado isso. Deus separou os levitas, a família de Levi. Quando ele separa, esse povo é que vai ser o encarregado do culto, no geral. Eles deveriam carregar o tabernáculo, montar o tabernáculo, sabe? Chegou, é aqui. Gente, passa a vassourinha aí. Lá ia uns, tá tudo bem, ok? É só um curto-circuito, vai pegar fogo, nós vamos tudo morrer, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Nós vamos para junto do Senhor. Amém? Tem uns aí que estão orando já, Senhor, perdoa os meus pecados. Rapidinho a pessoa se apega com Deus. Fica firme aí, aguenta. Os levitas deveriam chegar, passa a vassourinha, limpa o terreno, já vem outros montando o tabernáculo, já vem outros ali pregando algumas coisas, parafusando outras, jogando o toldo, a lona, sabe? Já vinha outros montando os acessórios ali, o local onde era queimado a oferta, o altar, a mesa, a arca no seu devido lugar e por aí vai. Gente, mantenha atenção aqui em mim, deixa a luz, se explodir a gente ficar sem luz, azar, deixa, vamos focar aqui na palavra, presta atenção. Deus está separando um povo para isso, tá? Deus separou um povo que deveria cuidar disso aqui. Desde o início, tu está prestando atenção? Desde o início, Deus está dizendo, é assim. Por quê? Porque ao fazer isso, eles destruiriam o povo. O povo seria responsável por levar às nações o culto ao Senhor. O propósito de Israel nunca foi se fechar na sua religiosidade e ficar sozinho ali, sabe? Um clubinho. Não. Israel deveria levar às nações a adoração a Deus. Então, o propósito sempre foi esse. Nunca foi cumprido. Nunca foi cumprido. Os sacerdotes, eles passam por exílio, eles vão, eles voltam. Ciro é levantado por Deus para permitir ao povo voltar e reconstruir o templo, retomar os sacrifícios. A coisa continua assim, nós estamos vendo em Malaquias que não resolveu. Está sendo entregue um mau sacrifício, um péssimo culto a Deus. O que está acontecendo aqui? A aliança que Deus havia feito com Levi. Ele disse, vocês vão ser meus servos. Tanto que a tribo de Levi, eles não tinham herança, cara. Imagina, Deus diz assim, eu sou a herança deles. Eu sou a sua herança. Eles não tinham terreno. Sabe o que... Todo mundo, eu comprei um terreninho lá, 10 por 15, muito bom. Os caras, os levitas, tá bom então, sabe? Porque eles não tinham terreno, eles não tinham nada. Eles viviam do culto, a adoração a Deus, era o salário deles. Eles recebiam daquilo ali. Das ofertas eles tiravam o salário, do sacrifício eles tiravam comida, era tudo dali. A manutenção deles vinha toda da adoração. Por isso que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Por isso que o correto é o pastor receber da igreja. Ok? A tribo de Levi estava prestando culto a Deus. Agora tu imagina, a fonte do teu salário, a tua fonte de renda, é o motivo do teu desprezo.
Eu não estou dizendo que quem for se tornar pastor se torna porque vai pensar no salário, não é isso. Mas o mínimo que eu tenho que fazer é prestar um bom trabalho para merecer isso aqui. O trabalhador é digno do seu salário. Se eu não for digno, eu não ganho salário. Está entendendo? Deus está dizendo, quando esses sacerdotes cumprem mal a sua função, Deus diz assim, vocês estão quebrando a aliança que eu fiz com o pai de vocês. Maus líderes não são homens de palavra. Maus líderes prometem uma coisa e cumprem outra. Maus líderes não são confiáveis. Péssimos líderes não dão testemunho de confiabilidade. Agora tu imagina isso em casa. Na igreja, ok. Entendemos. E em casa? E quando batem na porta lá na frente, tu diz assim, vai lá e diz que eu não tô. Eu não vou atender agora. Não. Atende aí e diz que eu não posso agora. Que testemunho nós damos em casa para os filhos? Sabe por que tem muito filho rebelde? Sabe por que tem muito filho adolescente que já não respeita os pais? Porque o testemunho que percebe dos pais é outro. O pai fala uma coisa, mas faz outra. A pior coisa que tu pode fazer para os teus filhos é falar uma coisa e fazer outra. É hipocrisia. Isso causa revolta. Isso, de acordo com Efésios 6,4, é conduzir o filho à ira. Pais, não provoquem os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Não fazer isso é conduzi-los à ira. Você está provocando o filho à ira se tu dá um testemunho contrário ao que tu fala. Esses líderes aqui, esses sacerdotes aqui, esses pastores, eles foram separados por Deus para que o povo fosse fiel à aliança. Eles deveriam ensinar as escrituras, a lei. Eles deveriam ensinar o povo, fortalecer o povo com um bom alimento. Eles deveriam ensinar o povo a como se manter fiel à aliança. Agora, eles não estão sendo fiéis à aliança. Eles não estão cumprindo. O que sobra para o povo? Me explica. Me explica, o que sobra para os outros? Se os líderes, os pastores, estão sendo infiéis, verdadeiros ministros, presta atenção aqui, verdadeiros líderes têm um relacionamento profundo com Deus e com a aliança de Deus. É uma aliança. É um relacionamento de aliança. Lembra? Eu já expliquei o que é uma aliança. Cara, tem dias que tu não vai estar a fim de vir ao culto. Tu vem por quê? Porque é uma aliança. Tem dias que tu não está a fim de ler a Bíblia. Poxa, hoje, não queria. Tu lê mesmo assim, porque é uma aliança. A aliança independe do teu sentimento ou tua emoção. Hoje os casamentos são fracassados por quê? Porque está baseado em sentimento. Eu não amo mais ele, eu não amo mais ela. Bulhufas, continua casado, continua amando. O que eu faço? Eu não amo mais. Ama. É um mandamento? Ama. Simples. Mas por causa dessa subjetividade que se tornou amor hoje, tu acha que se tu não ama mais, tu tem razão suficiente para não continuar junto. E aí a aliança, aí a aliança vira descartável. Só que às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes essa aliança com Deus está sendo o motivo do nosso desprezo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. A tua vida com Deus é mais importante do que aquilo que tu faz para Ele. Não que tu não deva fazer, não é isso? Mas importa mais é quem tu é, como tu te relaciona com Ele, do que o que tu está fazendo para Ele, trabalhando para Deus. Porque senão, tu vai te basear só no que tu faz. Eu venho, eu toco, eu canto, eu sirvo na igreja, tá, mas e a tua vida com Deus? Como é que é? A tua relação com Deus? Tu tem momento de leitura? Tu tem momento de oração? Tu tem momento com Deus? Senão o que tu faz se torna teu mérito. Senão o que tu faz se torna a tua identidade. Não é daí quem tu é o que tu faz. Deus se interessa mais por quem nós somos do que pelo que nós fazemos.
Amém? Aliança com Deus é ter uma vida com Deus. Aliança com Deus é ter uma vida com Deus. A minha pergunta para ti é: a tua vida hoje, ela expressa uma aliança com Deus? O teu testemunho, aquilo que tu tem vivido, expressa que tu tem uma aliança com Deus? As pessoas podem olhar para ti e dizer: isso aqui ele não quebra. Eu conheço essa pessoa e a relação dela com Deus, essa pessoa não abre mão. O jeito que ela vive mostra: olha, eu não conheço muito bem ela, mas ela dá testemunho de que ama Deus. Jesus é muito importante para ela. O teu testemunho de vida, a tua vida, ela expressa uma aliança com Deus? Ou essa aliança ela só é lembrada no domingo e amanhã ao acordar tu já esqueceu? Ou essa aliança com Deus, essa vida com Deus, é só hoje, até daqui a pouco? No momento em que acabar o culto aqui, tu vai para casa e aí encerrou o teu relacionamento com Deus, tua aliança com Deus. Como é que é? Em quarto lugar, maus líderes proclamam um ensino deturpado. Agora nós vamos até o versículo 9. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele, aqui é Levi ainda, ok? Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Detalhe, abre parênteses, isso aqui é um trocadilho, ok? Eu amo a Bíblia por causa disso, ela tem vários momentos que ela vai dar isso. Lembra que eu falei que significa o nome Malaquias? Vocês lembram? Malaquias significa mensageiro de Deus. E Malaquias está dizendo aqui, ó, o sacerdote é mensageiro do Senhor dos Exércitos. É como se Malaquias estivesse escrevendo assim: e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é Malaquias do Senhor dos Exércitos. Está entendendo? A ideia do que Malaquias está falando aqui, ó, gente, eu estou tendo que fazer o que vocês deveriam estar fazendo. O que eu estou fazendo aqui, ó, é o que vocês deveriam estar fazendo, e não estão. Continuando, versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho. Olha, eles estão desviados. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Estão fazendo o trabalho inverso, estão jogando contra. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Uau! Olha isso, cara. Olha isso, os caras estão jogando contra. Não é agora que eles estão instruindo o povo, estão dando um bom alimento, eles estão pervertendo o ensino. Eles levaram muitos a tropeçar, eles levaram muitos a cair. Tem pessoas pecando por causa do que o sacerdote falou. Tem pessoas abandonando Deus. Tem pessoas distantes do Senhor, pessoas desviadas por causa do ensino que estão ouvindo. Eita! Sacerdotes foram separados para que o povo fosse fiel à aliança. Os sacerdotes foram separados por Deus para que o povo tivesse uma instrução fiel da Escritura. Presta atenção nisso aqui. Aquilo que tu ensina não deve parar. O testemunho tem que ser condizente, ok. Mas o que tu ensina tem que ser verdadeiro. Tem que ser fiel à Escritura. O que tu fala, o que tu ensina, tem que ser de acordo com a Bíblia. Tem que ser. Tem que ser. Tu imagina, tu vivendo tua vida, achando que está tudo bem, como o povo estava aqui, e de repente, em algum momento, tu te encontra com Deus. Deus resolve te tirar daqui. E daí ele vai dizer para ti, aquilo que tu ensinou, sabe?
Não tinha nada a ver. Foi muito ruim. Horrível. Imagina tu ter uma vida inteira e desperdiçar por conveniência. Deus está falando que os sacerdotes, eles estão levando muitos a tropeçar, eles estão desviados, e ele está dizendo assim, no finalzinho, finalzinho do versículo 9, vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Cara, eles deveriam ser justos. Paulo vai mostrar que a igreja também tem que ser, ele vai dizer, como assim vocês estão levando casos, discussões de vocês para a justiça comum? Vocês não são capazes de julgar entre vocês? Na igreja tem que ser pessoas justas, tem que haver pessoas justas, ok? Os sacerdotes eram esses caras, eles deveriam estabelecer a justiça. E eles estão sendo parciais. Tipo, eles são os cara, são os antecedentes, são os antecessores, são os... na árvore genealógica, se tu seguir de Alexandre de Moraes, vai ser esses caras aqui, entendeu? Se tu for acompanhar a trajetória ali, a árvore genealógica, e tu for seguindo o pai disso, filho daquele, e vai indo, vai chegar nesses caras aqui. Certamente são eles os da família do Alexandre de Moraes. Certamente. Não tem dúvida. Por que eles estão fazendo isso? Por conveniência. A Bíblia chama isso de temor aos homens, ou temor de homens. Para agradar um, para fazer bem para um, para não se dar mal com o outro, para não se queimar, sabe? E aí eles iam agindo de forma parcial. Veja bem, eu me dou bem com o Rodrigo, cara, eu não vou me queimar com ele. Pô, Miquel, então é tu, cara, tu vai ter que desembolsar uma grana aí e ressarcir o cara. Sabe? Eu não vou me queimar. Não, o que vão pensar de mim? Veja bem, eu não vou, então, melhor deixar assim. Eles estavam sendo parciais para se dar bem, ou por conveniência. Agora, presta atenção nisso aqui. Se o teu ensino na tua casa, no trabalho, no teu testemunho, na igreja, onde for, não condiz com quem tu é um falso ensino. Se o teu ensino na tua casa, no teu trabalho, no testemunho, na igreja, seja onde for, não condiz com a Bíblia, é um falso ensino. Tu pode muitas vezes estar mentindo sem se dar conta. Sem prestar atenção. Se o ensino do púlpito for infiel, a igreja se corrompe. Se o ensino que partir daqui não for fiel, levará muitos a tropeçar. A questão tem uma conexão muito íntima sobre o que a pessoa ensina, sobre o que o homem ensina, com aquilo que ele é. O texto está dizendo, vocês se desviaram. Vocês se desviaram. Está entendendo? De novo, pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz assim, a igreja passou a ser uma empresa particular, o evangelho um produto, o púlpito um balcão, o templo uma praça de barganha e os crentes consumidores. Essa é a nossa época. O nosso período é assim. Não tá bom? Vai ter uma igreja melhor aí, mais confortável, uma cadeira melhor, uma tela de LED no fundo, sabe? A banda vai estar um pouquinho melhor. Se for equivalente, se não for questão de qualidade técnica, pelo menos o baixista não vai ter uma bandeira LGBT no baixo, igual o Davi. Sabe? É que ele escondeu, vocês não viram. Observa depois, vocês vão ver que ele está com a bandeira woke ali. Sabe? Progressista. O falso ensino começando a adentrar a igreja, tá vendo? Tá vendo? Enfim, eu não podia guardar para mim. Por que que hoje é assim? Porque o povo é consumidor. Tu consome, sabe? E eu expliquei esses dias aqui. Ou tu serve ou tu consome. Se tu está consumindo, sempre vai ter uma melhor, uma mais nova, alguma novidade.
Homem, presta atenção aqui. Semana que vem é Dia dos Pais, nós vamos ter um sermão só para os caras. Casualmente, nós vamos visitar esse texto aqui de novo. Mas presta atenção nisso aqui. Tu é um pastor na tua casa. Presta atenção aqui. Tu é um pastor na tua casa. A questão não é se tu é ou não um pastor. A questão é se tu é um bom ou um mau pastor. Ok? Tu é um pastor na tua casa. Se tu não assume o ensino na tua casa, a liderança na tua casa, o pastoreio na tua casa, você é desprezível aos olhos de Deus. Simples assim. É isso que Deus está falando. Versículo 9. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Ou tu é um bom pastor na tua casa, ou tu não é e tu se torna desprezível para Deus. Pastor, como assim? Cara, não é comigo, briga com Deus. Eu só estou dizendo o que ele mandou dizer, tá? Só isso. É assim. Se tu é um mau pastor na tua casa, tu é desprezível aos olhos de Deus. Há líderes, existem líderes que em vez de ministros da reconciliação, são pedras de tropeço. Levam muitos a pecar, a cair. O fim desses ministros, o fim desses líderes, o fim desses pais é o desprezo, a desonra, o descrédito público. Para encerrar, 4 coisas que tu precisa observar num líder. 4 coisas para tu observar num líder. Tu precisa observar isso aqui. Além disso, para tu observar em ti. Como que está isso na tua vida, ok? Em primeiro lugar, o ensino. Como que é o ensino? A fidelidade no ensino que está sendo proclamado, o que a pessoa está ensinando, o que ela comunica, é fiel às Escrituras? É coerente? O que eles estão ensinando honra a Deus? Deus é honrado naquilo que esse líder ensina? Segundo lugar, o testemunho. Nós precisamos observar o testemunho na vida de um líder. Que testemunho a pessoa dá? Como que é o modo de viver? Um falso ministro, um falso pastor, um falso líder, ele não é regido pela doutrina, mas pela conveniência. Você está entendendo? É conforme a conveniência, conforme o que mais for conveniente. Precisa haver uma coerência aqui entre ortopraxia e ortodoxia. O que tu pratica, a ortopraxia, tem que ser coerente com a ortodoxia, com o correto ensino. Ok? Em terceiro lugar, os frutos. Às vezes a pessoa, aparentemente, ela dá um bom testemunho. Cara, tem muita gente que consegue disfarçar. Tem muita gente que consegue vir aqui, levantar as mãozinhas, fazer beicinho e derramar uma lágrima. Tem muita gente que consegue. Tô olhando a pessoa aqui, ela é crente. É muito crente. Nossa, a pessoa é um verdadeiro adorador. E os frutos? O casamento em crise, a família destroçada, no trabalho todo mundo reclamando porque está prestando um mau serviço, é um mau funcionário, o patrão não vê a hora de mandar embora. Como que são os frutos? Como que são os frutos? Qual o resultado do ministério desse líder ou do teu? Aqui é a hora de tu parar e analisar. Quais são os frutos que tu tem percebido ao longo da tua vida com Deus? Quais frutos tu tem percebido que surgiram? O que houve de bom? Tá tendo crescimento, piedade? Ou no caminho que tu percorreu até aqui, tu foi deixando um rastro de pecado, de caos, de destruição? E por último, o que tu deve observar num líder é a família dele. Muitos líderes são tidos como uma bênção. Poxa, cara, a palavra daquele pastor lá foi muito boa, tocou no meu coração,
sabe? Eu me senti próximo de Deus, sabe? Vai ver a família, é um inferno dentro de casa. É uma desgraça. Tem muitos líderes. Eu conheço pastores que a vida é uma desgraça, mas tu olha, tu vai ver as postagens, tu vai ver nas redes sociais, tu vai ouvir um sermão, cara, tu quase inveja, sabe aquele pecadinho da inveja? Assim? É quase isso. Assim, nossa, eu queria ser assim. A casa é um inferno. A casa é uma desgraça. O que tu precisa observar não é só o líder, tu tem que observar a família dele. Observa a esposa do pastor. Observa a esposa do teu líder de GC. Observa quem está à volta, sabe? Os dependentes, os filhos. Amém? Pesou um pouquinho o clima, né? Ai. Gente, eu estou encerrando. O que eu quero que tu entenda? Para encerrar, o que tu precisa entender. Quem está falando aqui é um pai que chamou a sua família para reunião familiar. É um pai que está vendo que a coisa está horrível. Esse pai, ele está tão indignado, mas tão indignado, que ele ameaçou esfregar bosta na cara dos filhos. Eu vou esfregar merda na cara de vocês, vou mandar vocês embora daqui. Por que ele faz isso? Por que ele usa essa linguagem tão rara, essa linguagem tão pesada? É porque ele quer fazer isso? Não. É porque ele quer evitar chegar a isso. Os alertas de Deus na Bíblia nunca são porque ele quer fazer aquilo ali. É porque ele quer evitar aquilo ali. Tu entende? Imagina uma placa no trânsito. Tu tá indo e tu vê assim uma placa na tua frente. A tantos metros, uma curva perigosa. Aquela placa tá ali para quê? Para tu ir reto e cair num abismo? Não é para tu estar atento à frente e ir mais devagar, cuidando e fazer a curva sem sofrer acidente? É ou não é? Os alertas de Deus na Bíblia são da mesma forma. Ele é um pai que está cuidando dos seus filhos e ele está dando alerta. Cuida, te endireita, eu vou passar bosta na tua cara se tu não tomar jeito. É um pai que está indignado com os filhos, mas é um pai. Ainda assim é um pai que ama, que quer o bem dos filhos. É um pai que está cuidando do seu povo, porque não suporta ver o jeito que ele está. Imagina o pai de um filho, uma filha adolescente, tu tá vendo que não tá bom, vai dar ruim, se seguir nesse curso, vai acabar mal. Tu tem que falar de forma mais dura, tu tem que falar de forma mais pesada. É isso que Deus está fazendo com os filhos. É isso que Deus está fazendo com a gente hoje aqui. Fica de pé. O alerta de Deus para nós é sempre um ato de graça, um ato de amor, um ato de cuidado. Deus quer que nós entreguemos a Ele uma boa adoração. Deus quer um bom relacionamento conosco. Ele quer que a gente se dê bem com Ele. Deus não quer que a gente entregue qualquer coisa para Ele, como se tivesse tudo bem, como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Como se a gente estivesse fazendo, sabe? Se Deus quiser, então Ele que aceite. Eu vou fazer isso aqui. Não. Deus está dizendo, não, tá bom. É por isso que hoje tem muita igreja fraca. E eu não posso admitir que nós venhamos plantar uma igreja aqui e vivamos do mesmo jeito. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar. Às vezes vai ser pesado mesmo. Às vezes é ruim, é puxado, cansa. Mas é para Deus. É por Ele. É por causa de Jesus. Nada pode ser mais difícil. Nada pode ser mais pesado. Nada pode ser mais penoso do que a cruz. E Jesus fez isso por nós. Não tem como nós fazermos algo para Ele achando que estamos fazendo um favor. Depois de tudo que Ele fez por nós, depois de tamanha graça de o próprio Deus nos ver na situação em que estávamos e vir até nós com graça, com carinho, com amor e nos resgatar. Nada pode ser mais difícil, mais pesado, nada pode ser
Deus não vai aceitar qualquer coisa de nós. Ele está dizendo, então tu pega e vai embora, junta as tuas coisas e vai embora, mas desse jeito não tem como tu ficar na minha casa. Deus é um pai dizendo, se tu quer ficar aqui, tu te ajeita. Em outras palavras é isso. Deus está dizendo, eu vou mandar tu embora se tu não tomar jeito. Mas se for para ficar, faz bem feito. Se relaciona bem comigo. Amém? Amém? Vamos orar, inclina sua cabeça. Eu quero que tu ore agora. Eu quero que tu lembre a situação que a gente está vivendo. O nosso país está muito mal. Nós estamos em maus lençóis. E o governo, ele é um reflexo do povo. Assim como o povo é um reflexo do governo. E os dois vão se alimentando mutuamente. Há uma crise no nosso país. Nós estamos em crise e nós precisamos clamar. Tu precisa orar pelos governantes. A palavra manda nós fazermos isso. Quantas vezes essa semana tu orou por Lula? Quantas vezes essa semana tu orou por Alexandre de Moraes? Eu tenho orado para que Deus mate eles. Eu tenho orado para que Deus tire eles de lá. Eu tenho orado isso. Mas sabe, eu estava pensando, poxa, será que eu não... no fundo eu estou orando assim também. Eu estou pensando que eles não são dignos. Eu acho que se eu orar por conversão, eles não são dignos. Daí eu não oro. Por que eu não posso orar para que Deus converta eles, ao invés de simplesmente matar eles? Por que eu não posso pedir a Deus, Deus muda o coração dessa gente má? Muda o coração duro deles e traz para ti. Imagina o testemunho da nação, para a nação, saber que o seu presidente foi convertido, ama Jesus, está no Senhor. Imagina Alexandre de Moraes, ao invés de vir dizer que ele vai ignorar as sanções que recebeu dos Estados Unidos, ele vir a público e dizer, a partir de agora, Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Só que a gente não crê nisso. E a gente acha que ele não merece isso. E a gente não ora por isso. É ou não é, gente? Lá no fundo, é ou não é isso? Quantas vezes nós oramos pelos nossos governantes? E a Bíblia manda fazer isso. Quantas vezes? Eu quero mais é que tu vá para as ruas hoje. Eu quero mais é que tu vá, te manifeste, vai e diz, fora Lula, fora Alexandre de Moraes, a anistia, seja lá o que for. Vai, faz. Mas não sem antes vir aqui e entregar a Deus o que é devido ao nome dele. Não sem vir aqui entregar a Deus a tua oferta sincera, genuína, de coração. Amém? Pai, nós queremos bendizer e exaltar o teu nome, Senhor. Queremos reconhecer a tua grandeza. Tu como bom líder que é, bom governante que é. Tu que é o nosso bom pastor. Ó Deus, nós estamos reconhecendo aqui que somos tão incapazes, que nós dependemos de Ti. Nós estamos vivendo um período de crise de liderança. Nós estamos vendo péssima liderança, Senhor, nas famílias, nas casas, na igreja. Péssima liderança no governo. Nós temos tido várias péssimas lideranças em várias áreas da sociedade. E nós queremos reconhecer aqui, Senhor, que nós dependemos do Senhor. Nós não queremos ser oprimidos por líderes maus, por líderes enviados do diabo. Nós não queremos isso, Senhor, mas nós queremos sim uma conversão. Ah, Deus, agrada-te em salvá-los, agrada-te em transformá-los, Senhor, e dar testemunho por meio da vida deles. Se não for assim, tira eles de lá. Se não for para salvá-los, Senhor, tira eles de lá. Mas não deixe que a nossa nação continue no curso que está. Não deixe, Senhor, que o Brasil continue no curso que está. Não deixe nós sermos oprimidos como estamos sendo. Não deixe, Senhor, as igrejas sofrerem com maus pastores. Remova, Senhor, aqueles que estão dando mau testemunho, pregando uma palavra que não vem de Ti. Deus, eu já orei isso a Ti, eu quero tornar público aqui. Me mata antes que eu faça algo que blasfeme contra o Teu nome. Me mata, Senhor, antes de eu pregar algo que seja falso, um falso ensino. Me mata antes de eu pregar algo que seja heresia. Me mata antes de eu olhar para outra mulher e cobiçá-la. Me mata, Senhor, antes de que eu cometa adultério. Me mata, Senhor, antes de que eu roube da igreja. Me mata antes de que eu seja uma vergonha para o Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Em nome de Jesus, Senhor.
No nome do teu Filho, Senhor, eu peço, dá-nos bons líderes, líderes que honram o teu nome, líderes que reconhecem que sem a honra ao teu nome não há bênção, que se não honrarmos o teu nome não há prosperidade, se não honrarmos o teu nome não há boa relação contigo. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço.